Querido ouvinte, nós, quando nos deparamos com a Bíblia Sagrada e falamos acerca dela, precisamos considerar muitas coisas. Temos que, de início, reconhecer que a Bíblia é um livro sui generis. É um livro peculiar, sem semelhança com nenhum outro. A Bíblia é um livro único. A Bíblia é o livro de Deus, o livro do cristianismo, o livro do cristão. A Bíblia é a base para a vida cristã. A Bíblia é um dos maiores milagres da providência divina. A Bíblia é de fato um livro singular e trata-se de um dos livros mais antigos do mundo e, no entanto, ainda o best-seller mundial por excelência. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. A Sagrada Escritura, a Bíblia, ela foi escrita aí num espaço de aproximadamente 1.600 anos. Isso mesmo, alguns sugerem 1.500, mas nós podemos estender a 1.600 anos aproximadamente. A Bíblia Sagrada ela foi escrita originalmente em 3 línguas. Eu não sei se você já estudou, já ouviu falar, mas a Bíblia Sagrada ela não foi escrita originalmente em português. O que nós temos em português é uma tradução, ou algumas traduções, que graças a Deus, o próprio Deus tem providenciado para a nossa melhor compreensão da sua palavra. Mas 3 línguas originais foram escolhidas por Deus de forma soberana para poder revelar a sua palavra aos homens, ao seu povo em especial. A primeira língua, hebraico. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Uma parte aí bem menor foi escrita em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, o quini, a depender aí da fonologia que foi adotada do grego. Então, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia Sagrada ela foi escrita por cerca de 40 homens, 40 autores que nós chamamos de autores instrumentais. Haja vista ser o próprio Deus o autor da Bíblia. Ele é o autor divino. Porém, ele usou homens, cerca de 40 homens, como autores instrumentais para poder redigir, escrever a sua palavra. E eles escreveram em 3 continentes, na Ásia, na África e Europa. Então aqui são algumas informações que nos ajudam a refletir em alguns detalhes acerca da Bíblia Sagrada. Mas surge uma pergunta que nós precisamos responder. Quando nós falamos de Bíblia, é muito comum as pessoas pegar a sua Bíblia, levantar, não está aqui minha Bíblia, mas a pergunta é, o que significa a palavra Bíblia? Você já parou para estudar sobre isso? Já parou para analisar o que significa a palavra Bíblia? Quero explicar para você. A palavra Bíblia, ela vem do grego. Lembra que o Novo Testamento foi escrito em grego? E essa palavra Bíblia vem justamente do grego, a língua original do Novo Testamento. Essa expressão, essa palavra é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro, que era preparada para escrita, a expressão era biblos. Então, era um rolo de papiro de tamanho pequeno, ele era chamado de biblion. E vários desses rolos eram a Bíblia. Então, se a gente for resumir aqui, a expressão Bíblia, ela significa literalmente coleção de livros pequenos. Então, aí você precisa guardar essa definição. Você que é cristão, alguém pode te perguntar o que significa a palavra Bíblia. Aí você tem que ter essa resposta aí. Se refere à coleção de livros. Então, para você poder memorizar, ficar mais fácil a memorização, você precisa lembrar que a Bíblia ela é um conjunto, é uma coleção. Então, coleção de livros, conjunto de livros. E é interessante ressaltar aqui nessa oportunidade que a própria Escritura, a Bíblia, ela emprega alguns termos para se referir à palavra de Deus. Nós temos alguns, eu quero mencionar aqui para você, para poder te favorecer, você ficar familiarizado com a terminologia da Bíblia. A Bíblia
ela é denominada como livro. Olha só que lindo. O Salmo 40, verso 7, vai retratar a palavra de Deus como sendo livro. Isso também é reforçado em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. A Bíblia ela também é descrita como palavra. Você pode ler em Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 23. A Bíblia ela também é descrita como sendo a lei do Senhor. Está aqui lembrar o Salmo 1, verso 2. Acredito que você se recorda. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, lei do Senhor é referência à palavra do Senhor, palavra de Deus. Logo, é uma referência à Bíblia. Você pode verificar isso também em Isaías capítulo 30, versículo de número 9. A Bíblia também é descrita como o livro do Senhor. Então, não apenas como livro, não apenas como palavra, não apenas como lei do Senhor, mas como livro do Senhor. Isaías capítulo 34, versículo de número 16. A Bíblia também ela é descrita como livro da lei. Olha que interessante. Isso você pode verificar em Neemias 8, versículo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 10. A Bíblia também ela é descrita como escritura da verdade. Olha só que designação profunda. Escritura da verdade. Ela também é denominada como palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Em relação à escritura da verdade, você pode verificar em Daniel 10, 21. Palavra da verdade, Tiago, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia também ela é reconhecida como palavra de Cristo. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16. Ela também é chamada de palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28 e também Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia ainda é chamada de espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. Ela é ainda denominada como oráculos de Deus. Olha que lindo. A Bíblia diz respeito aos oráculos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, ambas na tradução Almeida Revista e Atualizada. A Bíblia também é chamada de Sagradas Escrituras, uma expressão muito recorrente que nós usamos bastante. Isso nós podemos verificar em Romanos capítulo 1, versículo 2. Também é chamada de Sagradas Letras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. A Bíblia também é chamada de Escritura, no singular. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Por fim, para nós encerrarmos esse ponto aqui, é só para a gente ter uma noção dessas designações. A Bíblia também ela recebe aí o título de Escrituras, no plural. Podemos verificar isso em Mateus 21, 42 e João 5, 39. Então, a palavra Bíblia significa coleção de livros e a Bíblia ela recebe aí várias denominações para poder se referir a ela. Agora surge uma questão também muito interessante que, por vezes, nós cristãos não consideramos. A questão é, qual foi o material de escrita da Bíblia? Então, nós já temos a Bíblia hoje em mãos, uma maravilha, esse conjunto de livros preciosos, inspirados por Deus. Mas a pergunta que a gente precisa entender é o seguinte: quais foram os materiais que foram usados para a escrita da Bíblia? Então, os autores das Escrituras, eles empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. Então, assim como era comum naquela época, muito tempo atrás, pessoas usarem, se valerem dos recursos que tinham, materiais que tinham para poder escrever, de igual modo os autores da Bíblia, das Sagradas Escrituras, eles empregaram os mesmos materiais. Então, a gente tem, por exemplo, algo que era muito comum no Egito, as chamadas tabuinhas de barro, que era usada não somente na antiga Suméria, muito tempo antes, mas também a gente pode verificar em Jeremias capítulo 17, versículo 13. Essa expressão aparece lá, tabuinha de barro. E também podemos verificar em Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Então, o material que foi usado aí pelo servo de Deus que escreveu a Bíblia foi essas tabuinhas de barro.
Havia também, era um material que também era comum outras pessoas usarem para outros escritos, eram as pedras. As pedras eram, naquela época, usadas para fazer inscrições, por exemplo, na Mesopotâmia, né, relacionada aí à Babilônia, no Egito e até mesmo na Palestina. Era usada ali para gravação, eles gravavam, né, escreviam nas pedras. Então, inclusive, a gente tem um documento aí muito antigo, chamado Código de Hammurabi. Eram textos que foram escritos em pedra. Então era um material aí muito comum as pessoas usarem, inclusive os autores bíblicos, para poder registrar a palavra de Deus. Nós temos ainda um material que era muito comum, que foi o papiro. O papiro ele era usado também no Egito, em outros lugares, e serve de Deus se apropriar desse material também, para poder escrever a palavra de Deus. Foi inclusive o material que o apóstolo João usou para escrever o livro do Apocalipse. Se você dá uma lida lá em Apocalipse 5:1, nós vemos também em 2 João 12, foi usado o papiro e esse material como sendo o material para escrita da Sagrada Escritura. Havia também alguns outros, como velino, pergaminho e couro, que são palavras que expressam vários estágios de produção de um material que era muito comum, que era extraído de pele de animais. Então, velino, pergaminho e o couro. Inclusive, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, nós iremos ver lá essa referência a pergaminhos, quando Paulo ele se dirige a Timóteo, dizendo para Timóteo ir até ele levar os pergaminhos. Outros materiais também foram usados, como metal. Você pode verificar em Êxodo capítulo 28, 36, Jó 19, 24, Mateus 22, 19 e 20. Inclusive esse texto de Mateus 22, 19, vai se referir lá à moeda do tributo, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi inquirido acerca de quem ele deveria dar, né? Ele é indagado e perguntado para ele que acerca de quem eles deveriam dar, se eles deveriam dar ou não tributo a César. Aí aparece essa expressão lá em Mateus capítulo 22, a partir do 19, a questão do metal, da moeda. Outro material também, que era comum para ser escrito, a palavra de Deus, era a cera. Você pode verificar em Isaías 8:1, Isaías capítulo 30, versículo 8, Hebreus 2:2 e Lucas 1:63. Havia também as pedras preciosas, que também foram materiais usados para a escrita da palavra de Deus, conforme podemos verificar em Êxodo 39, versículos 6 a 14. O outro material também que era muito comum era os cacos de louça. A pronúncia que geralmente as pessoas usam para se referir a esses cacos de louça é o óstracos, que era um material aí que se escrevia. Inclusive nós podemos verificar isso em Jó, de número 2, verso 8. Havia também um material chamado linho, que não somente era usado no Egito, na Grécia, na Itália, mas também temos aí indício de que tenha sido usado também no registro da Bíblia Sagrada. Então são algumas curiosidades que nos ajudam a entender os materiais em que a Bíblia foi escrita. Mas além dos materiais de escrita, nós temos os instrumentos de escrita. Isso mesmo, o material é uma coisa. Agora, os instrumentos de escrita é outra coisa diferente. Então, vários instrumentos básicos eram comumente empregados para produzir os registros, né, os escritos materiais mencionados acima. Então, nós temos aí o estilo, que é interessante essa questão do estilo, pontalete. Nós encontramos aí referências na Bíblia como Jeremias capítulo 17, versículo 1. Então era uma espécie de ponteiro que era usado para poder escrever os materiais que eu mencionei. Nós tínhamos também aí o cinzel, que era usado para fazer inscrições em pedra. Você pode até verificar isso em Josué capítulo 8, 31 e 32. Jó, inclusive, ele também refere ao cinzel, onde ele chama de pena de ferro. Você pode verificar em Jó 19, 24. Então, com esse instrumento, o cinzel, poderia fazer aí gravações na rocha. Nós tínhamos também a questão da própria pena. Esse é mais comum, né, esse instrumento de escrita. Então, era muito recorrente esse instrumento de escrita para escrever em papiro, também em couro, em velino, como eu mencionei, né, um pergaminho, era usada a pena. Também havia outros instrumentos que eram usados pelos escribas para desempenhar as tarefas, né, de escrita.
Você pode verificar que também, conforme lemos em Jeremias capítulo 36, estamos com a Bíblia, que nos ajuda bastante. Grandes testamentos, grandes duas seções. O primeiro, a primeira seção é chamada de Antigo Testamento, Antiga Aliança. A segunda parte, acredito que você conhece isso, é o Novo Testamento. Então a Bíblia Sagrada ela é composta de dois grandes testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas surge uma pergunta, a Bíblia tem quantos livros? A gente já percebeu que ela tem dois testamentos, mas quantos livros tem na Bíblia? Você já parou para poder contar? Você sabe me informar quantos livros tem na Bíblia? Pergunta importante, né? Então nós já aprendemos que a palavra Bíblia significa coleção de livros. Mas quantos livros que compõem a Bíblia? Essa biblioteca divina. Eu vou te dar aqui uma dica que você não vai esquecer mais nunca. A Bíblia ela tem 66 livros, meia. Aí você pode pensar assim, será que eu vou esquecer a quantidade de livros que tem na Bíblia? E eu vou te dar aqui uma sugestão que você vai conseguir gravar na sua memória. E qual é a dica? É você lembrar que no livro do Apocalipse nós temos o que é chamado a marca da besta. Acho que você já ouviu pelo menos falar sobre isso. E qual é a marca da besta conforme descrito em Apocalipse? É 666. Então como é que você vai fazer para lembrar da quantidade de livros da Bíblia? É só você lembrar da marca da besta e tirar um 6. Quebrar um 6, aí fica 66. Pronto. Você não vai esquecer mais nunca. Se alguém perguntar assim, você é cristão, servo de Deus, a Bíblia tem quantos livros mesmo? Você não vai esquecer mais. 66 livros. Isso mesmo. Então, se a Bíblia ela tem dois testamentos e 66 livros, aí surge a outra pergunta. Qual é a quantidade de livros no Antigo Testamento e a quantidade de livros no Novo Testamento? Você sabe? Vamos lá. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Então, se você somar 39 com 27, é igual a 66 livros. Eu queria aqui aproveitar para te fazer uma pergunta. Você sabe de cor os livros da Bíblia, na ordem que nós a temos, de Gênesis a Apocalipse? Você pode pensar assim, deve ser difícil guardar, memorizar tudo isso, pastor. Mas eu quero te dizer que não. Não é impossível, não é assim tão difícil, basta a gente ter foco, disciplina e buscarmos, né, da forma correta, memorizar a sequência dos livros da Bíblia conforme nós temos em mãos. E eu quero aqui, para te ajudar nisso, apresentar para você o seguinte, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento somados é dividido em 8 seções, 8 agrupamentos. Eu vou tentar explicar melhor. Se você for para o Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa interessante, que o Antigo Testamento pode ser dividido ali, por gêneros literários, em 4 grupos. Então, o primeiro grupo é chamado de Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia. E quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você vai para a segunda seção da Bíblia. São chamados de livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. Você pode contar, salvo engano, 12 livros. Então você
vai guardando por parte. Pentateuco, que para os judeus eles chamam de Torá, a lei, a instrução do Senhor. Então você vai, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí depois agora os livros históricos. Você vai de Josué, vai até Esté, 12 livros. Então você entra no Antigo Testamento, que são chamados de livros poéticos. Já ouviu falar? Então a linguagem é poética. Então você pega aí de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, como aparece em algumas Bíblias. 5 livros. Você vê em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Mais 5 livros. Qual é a quarta parte, então, do Antigo Testamento? É chamado de livros proféticos. Então, como é que você faz? Você vai pegar, na sequência, né? Depois de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, você vai começar a analisar de Isaías até o último livro do Antigo Testamento, até Malaquias. 17 livros. Você vai indo devagarzinho. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, por aí vai. Nós vimos que o Antigo Testamento ele pode ser organizado de 4 maneiras. O Pentateuco, que é a lei, Torá, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. E esses livros proféticos, alguns também sugerem que pode ser dividido em 5 partes, no caso o Antigo Testamento. Por quê? Proféticos, ele pode ser dividido entre profetas maiores, assim chamados, e profetas menores. Quando fala profetas maiores e menores, não é a questão da importância. Geralmente era a questão da duração do ministério do profeta e até mesmo a quantidade de material que foi escrito. Então, eles foram profetas literários. Então, por exemplo, se você olha Isaías, você vai perceber lá que tem 66 capítulos. E você pega Malaquias tem 4 capítulos. Então, Isaías ele é considerado um profeta maior, ao passo que Malaquias ele faz parte do grupo daqueles que são chamados profetas menores. Então, você pode memorizar dessa forma, né? Tentar fazer a subdivisão dos profetas maiores e menores, ou então você guarda somente isso, os livros proféticos. Já vai ser suficiente. Uma outra maneira de você resumir essas seções do Antigo Testamento é colocar da seguinte forma. Lei, você tem os primeiros 5. Lei. Segundo, história, que são os livros históricos. Terceiro, poesia, os livros poéticos. E por fim, profecia. Deu para pegar aí? Acredito que ficou fácil, não é verdade? Então agora vamos para o Novo Testamento. Está disposto? Então vamos considerar agora o Novo Testamento. O Novo Testamento também pode ser dividido em 4 partes. Alguns sugerem 5, mas dá para a gente ficar com 4 e eu vou explicar por quê. Então você tem os evangelhos. Quais são os livros que compõem os evangelhos? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vê agora a segunda divisão. Livro histórico. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo pelos Apóstolos. Então você tem aí primeiro evangelhos, 4 livros. Segundo, livro histórico. Na sequência, você pode olhar na sua Bíblia, vai começar as chamadas epístolas ou cartas. Então que vai de Romanos até Judas. Penúltimo livro da Bíblia, do Novo Testamento. Então 21 epístolas. Você pega aí de Romanos até Judas. Aí por fim você tem a profecia, que é o livro do Apocalipse. Embora o livro do Apocalipse ele é organizado aí, ele envolve alguns gêneros literários. Você tem a literatura apocalíptica, que é assim chamado. Você tem a profecia, você tem também a estrutura epistolar, assim como as epístolas. Mas você pode resumir aí, profecia. Então eu vou voltar para ver se você conseguiu pegar. Tá bom? Vamos começar pelo Novo Testamento, que foi o que eu falei agora. Então, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Livro histórico, Atos, epístolas, que são 21 de Romanos até Judas, e por fim, profecia, que é o livro do Apocalipse. Eu falei que alguns sugerem que o Novo Testamento também pode ser dividido em 5 partes. Por quê? Porque nessas 21 epístolas, que vai de Romanos até Judas, como eu mencionei, a gente tem epístolas paulinas. Por que paulinas? Porque foram escritas por Paulo, então por pessoas que estavam associadas a Paulo. E tem a chamada epístolas gerais, como por exemplo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, a própria carta de Judas, né, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, Tiago. Então, são cartas chamadas gerais. Então, você pode subdividir.
epístolas paulinas e epístolas gerais. Mas o que há em comum nelas? O gênero. São epístolas. Então você pode ficar com 4 partes mesmo: evangelhos, livro histórico, epístolas e profecia, que é o livro do Apocalipse. Agora vamos retomar tudo. Antigo Testamento, lei, né, o Pentateuco, é o Pentateuco. Segundo, nós temos os livros históricos, você pode colocar história, que já ajuda. Terceiro, livros poéticos ou poesia. Por fim, no Antigo Testamento, os livros proféticos, chamado também de profecia, você pode resumir assim. Aí voltando para o Novo Testamento, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vem agora o livro histórico, Atos, 21 epístolas e por fim o livro da profecia. Deu para guardar? Então a Bíblia toda você pode organizar ela em 8 partes. Eu acredito que ficou fácil. Agora eu quero te ajudar. Se você tem Bíblia aí, você pode estar pensando assim: pastor, é muito difícil guardar tudo isso aí. Então vai lá na sua Bíblia, logo no começo, normalmente nas Bíblias tem o chamado sumário, né? Isso é o índice. Então o índice vai indicar aí a ordem dos livros, conforme nós temos na Bíblia Sagrada. Então nesse índice você tem aí, livro por livro, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então vou ler aqui. Você pode acompanhar, é bom que isso vai te ajudando. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Lembra que esses 5 livros compõem o quê? O chamado Pentateuco, lei, livro da lei, ou livros da lei. Agora a gente tem Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º 6, 2º 6, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Aqui nós temos os livros, o quê? Históricos, isso mesmo. Então, livros históricos. Na sequência nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Algumas Bíblias aparecem Cântico dos Cânticos. São esses 5 livros, diz respeito ao quê? Aos livros poéticos, à poesia. Na sequência, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente fechou aqui os 39 livros do Antigo Testamento. Percebeu? Aí você pode fazer isso olhando pelo índice e tentar memorizar na sequência. Faz o agrupamento, conforme eu sugeri, o primeiro Pentateuco, então os 5 primeiros livros. Aí você vai devagar. Coloca como meta da sua vida, como objetivo. Falando, não vou pegar firme. Vai lendo o índice, acompanhando e vai se familiarizando. Aí no Novo Testamento você pode seguir a mesma lógica aí, a mesma ordem. Mateus, Marcos, Lucas, João, que são evangelhos. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, né, pelos apóstolos. Aqui é o livro histórico. Aí vem Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. 21 epístolas. E por fim, nós temos aí o Apocalipse, profecia. Então, se você começar a se exercitar, você pode colocar como uma meta santa na sua vida. Fala, não, eu vou compreender, vou procurar aprender a palavra de Deus, inclusive guardando os livros conforme nós temos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isso vai te ajudar muito a você manusear a Bíblia. Conta-se que certa feita o pastor estava para pregar e ele indicou o texto que ele pregaria, o livro que ele pregaria. Eu não me lembro certo se foi Obadias ou se foi Filemon, mas enfim, ele indicou o livro que pregaria e pediu para os irmãos abrir a Bíblia. Abre a Bíblia em tal livro. Aí tinha uma irmã entre os irmãos que começou a folhear a Bíblia para lá e para cá procurando esse livro, o livro que foi sugerido. Ela ia para um lado e ia para outro e não conseguiu encontrar. Aí ela exclamou, na minha Bíblia não tem esse livro não. Mas na verdade, tinha sim. O problema é que ela não conseguia encontrar. Então se você fazer esse exercício que eu estou te sugerindo, quando o pastor da sua igreja for pregar, irmãos, abra a Bíblia aí em Sofonias. Aí você pode no primeiro momento, nossa, Sofonias é difícil para achar, mas se você tiver guardado em mente a ordem, as sessões que eu falei, peraí, Sofonias já vi que faz parte dos profetas e outros profetas menores. Então você vai indo, se você chegar, por exemplo, Isaías, você sabe, não, é para frente. Aí você vai indo, rapidinho você encontra. Então, é uma prática santa que vai ajudar muito você
a manusear. Às vezes você precisa ensinar alguém a Bíblia, ou explicar algum texto da Bíblia, você lê, às vezes marca, e de repente você procura, consegue encontrar com facilidade. Então, é um investimento para a sua vida espiritual.